Oi, eu sou o Edu e esse é mais um vídeo de aprendiz. Com o lançamento do Roadmap e a chegada, né, a proximidade da chegada das quartas classes das expandidas, muita gente tem me perguntado como que tá a minha expectativa sobre a classe e também como que faz para chegar nessa classe, como que se prepara para a chegada dessa classe. Tem muita gente que me indaga, e os equipamentos e tal, né? E aí eu decidi fazer esse vídeo para mim não dar um norte, mas para mim falar um pouco do que eu já sei de como é que tá a classe, né? Porque querendo ou não, eu tenho 3 personagens nível alto com a classe, tenho dois personagens nível 200 e esse personagem nível 180. Trazer para vocês um pouco do que eu vejo, de o que pode ser feito para chegar mais rápido no nível 200 e também para, quem sabe, economizar um pouco, evitar algumas coisas que, por exemplo, eu fiz, mas porque na época era viável e hoje eu acho que não vai ser tão viável. Então esse vídeo tem um foco mais de informar um pouco de como que tá o cenário do Super Aprendiz atualmente e de como você pode se preparar para a chegada do Hiper Aprendiz. Vamos lá, basicamente hoje o Super Aprendiz ele tem 3 builds, a build física, a build mágica. Na build física tem 2 builds, uma que não é usada, a build mágica tem infinitas builds, porque tem muitos equipamentos mágicos que dá para usar, né? Tem a build de AutoCast também, só que infelizmente no Latam os itens de AutoCast são itens mais raros, porque não sei porquê, na verdade, né? Mas eles são mais difíceis de conseguir, então eu vi poucas pessoas upando de AutoCast, né? Mas ela ainda existe, né? Eu não consegui fazer nenhum, porque como eu falei, são itens mais raros, eu nem vejo eles no mercado, então pra mim não faz muito sentido. Então, Super Aprendiz é uma classe muito complexa, né? Só de build vocês já viram aí, eu falei 3, mas tem 500 possibilidades. Mas as que mais se usam são, no caso, na build física, a build de ofensiva fatal. E aí, na build mágica, a build atual mais usada é a build de onda e de campo gravitacional. Além da build de onda, tem a build que eu uso ultimamente, que é a build de impacto espiritual, né? Mas já adianto para vocês que essa talvez não seja uma build tão interessante. Mas vamos iniciar pela build física, né? Edu, como que eu paria uma build física? Do 1 ao 200, né? Iniciando o Super Aprendiz agora. Primeiro, se você vai iniciar um Super Aprendiz, muito provavelmente você já não é iniciante no jogo. E se você é iniciante no jogo, você tem que ter cuidado ao iniciar um Super Aprendiz. Por quê? Super Aprendiz e qualquer outra classe expandida, elas foram feitas para ter um pouco mais de dificuldade. O nível de dificuldade do jogo fica maior com elas. Por quê? Porque elas têm menos estrutura para poder dar dano, o dano delas é menor, a resistência é menor, então é mais complexo jogar com elas, né? O Dundé até falou no último Hag News aí que meio que as classes expandidas foram feitas meio que para se fuder mesmo. Então é basicamente isso, não tem nem Valkyria para mudar de classe pra gente, então tem que ser na sofrência. E aí, é um estilo de jogo, eu gosto muito desse estilo de jogo, é prazeroso, é muito legal de jogar, porém, tem seus poréns, né? A gente precisa ter um pouco mais de dedicação ali, investimento, consequentemente, para conseguir ter um resultado interessante, né? Não vai chegar no mesmo resultado que você teria, por exemplo, com uma classe principal, um Sicário, um RK, ou um Executor e um Dragon Knight, né? Então, não esperem isso, mas é uma classe muito legal de jogar. Na build física, eu utilizaria para upar do 1 ao 99, no caso, ataque físico com ataque duplo, né? Ou Mamonita, né? Na verdade, desse personagem, eu upei esse personagem no evento de arrancada, e nesse personagem eu usei Mamonita. Lembrei muito os tempos do pré-renew, né? Que a build mandatória era Mamonita. Foi muito fácil de upar, né? Eu já sabia muito bem como usar a habilidade e como usar a build, né? Mas com a build você consegue ali matar os monstros em 1 ou 2 hits. A maior parte deles se mata com um hit só, então você acaba diminuindo os custos em Zane, porque sim, tem custos em Zane. Na época eu lembro que eu gastei uma média de 10kk para upar do 1 ao 99, que eu não tinha os combos orientais, então tipo, eu upei do 1 ao 99 na raça, do 1 ao 45 eu upei no auto-ataque, e aí do 45 em diante eu comecei a usar a Mamonita.
né? Mas hoje em dia você tem os amuletos Ocidente e Oriente, né? Que combando com a carta Condor de Fogo, você aumenta muito o dano da bola de fogo. Eu já cheguei a upar personagem do 1 ao 99 com esse item, sem nenhum ponto de int. Então, tipo, dá pra upar, né? Dá um pouco mais de trabalho se não botar int, mas é um combo de equipamentos que ajuda bastante, né? Equipamentos de experiência, né? Que também ajudam bastante, né? Esses equipamentos são um pouco mais raros no jogo, porque tem muito tempo que eles não vêm, né? Esses aqui são mais recentes, ainda tem disponibilidade deles, mas Cafra, se bem que eu acho que é o único daqui que é bem chatinho de conseguir é a Cafra, mas o resto dá pra conseguir fácil até, né? A Cafra eu acho que é um item muito interessante, porque ela dá bastante HP, principalmente pro Super Priest tá começando, é muito bom, você começa ali nível 1 com 4, 5k de HP fácil, então isso ajuda bastante, tá? E aí, nos primeiros níveis você vai evoluindo, e aí no nível 99 praticamente você troca isso aqui tudo, tá? Talvez ali no 150 troque, né? Dá pra estender um pouco isso. Aí do 1 ao 99, como classe física eu paria com ataque físico e Mamonita, ou a bola de fogo, né? Que dá pra fazer também, aproveitar que tá tendo evento de reset, né? E vai ter evento de reset para quem estiver fazendo o Hiper Aprendiz ou as classes expandidas no lançamento, né? Já foi confirmado isso. Já a classe mágica é mais fácil, eu acho, porque você pode usar também a bola de fogo, que naturalmente você já tem a bola de fogo na build, né? No caso, a possibilidade de ter a bola de fogo na build. Uma coisa que eu não falei é que eu poderia usar também impacto explosivo, né? Apesar de consumir bastante SP, eu poderia usar o impacto explosivo para upar lá nos mapas do 1 ao 99, né? Daria um pouco mais de trabalho, mas eu acho que do 1 ao 70 no navio fantasma dá para usar impacto explosivo bem tranquilo, tá? Na classe mágica eu uso a lança, né? As lanças para conseguir ter dano elemental e aí matar os bichos, né? A bola de fogo para quem sabe upar no navio fantasma, aí dá pra upar bem rapidinho, coisa de meia hora, 40 minutos você upa do 1 ao 70 lá, e aí já segue pra sequência do leveling, pegando 99, que aí é onde começa realmente o jogo, e aí a gente tem um pouco mais de dificuldade ali, porque começa a mudar o HP dos monstros, os monstros têm mais HP, você não consegue matar tudo muito rápido, e aí você precisa investir em algumas coisas. Na build física, eu investiria numa faca ancestral, não precisa estar no mais 11. Se tiver no mais 11 é muito bom, porque já libera a ofensiva fatal, você vai dar bastante dano com essa habilidade nesse nível. Se não tiver mais 11, você pode também usar uma faca primordial com o Link. Essa parte eu acho mais chato, porque precisa de uma outra conta logada, e aí dá o link, upa, tem que equipar a arma de novo, se mudar de mapa ou se relogar, às vezes perde o link, então fica nessa. Mas é uma possibilidade, tá? Porque aí você só tem uma arma do 1, no caso do 99 ao 200. Se você quiser fazer por outros meios, tem o combo do superpoder, né? Que com os acessórios manopla e acessórios do superpoder, você vai conseguir ter a habilidade choque rápido. Não é uma habilidade muito eficiente, dá menos dano do que a ofensiva fatal. Não creio que seja uma habilidade viável para pegar o level 200, mas é mais barato fazer ela do que a arma. E aí, para quem quer iniciar sem um investimento tão alto, talvez fazer o combo do superpoder aí e colocar um escudo mais pesadinho, né? E uma arma com um ataque bacana, talvez fique interessante. O set de ofensiva fatal você pode usar, por exemplo, você não precisa usar um set de corredor, né? Que eu acho que é o set que geralmente a gente usa hoje em dia, mas você pode usar um set Illusion, né? Porque já vai te ajudar ali com o dano e vai conseguir suprir todas as necessidades até o level 200. Vai ser um pouco mais difícil quanto a spam e tal, mas aí na quarta classe você não vai mais ter tantas essas necessidades de pós-conjuração. Então, evitar um custo maior hoje talvez seja interessante para aí conseguir investir nos eventos futuros, nas atualizações futuras, porque querendo ou não a build vai mudar, né? E aí controlar um pouco o custo nesse início talvez seja interessante,
né? Mas tem muitas possibilidades para esse SA. Então, fica muito a questão do seu bolso, praticamente, saber o que você vai investir, certo? No SA Mágico, tem algumas builds, né, disponíveis. No caso, inicialmente, lá no meu primeiro vídeo de SA Mágico, eu fiz um vídeo jogando de Trovão de Júpiter e Nevasca. Era uma build onde a gente usava muito agilidade, né, para fazer spam com o Trovão de Júpiter, e aí controle de mob com a Nevasca, porque era o que a gente tinha na época disponível. E aí logo em sequência chegou a chuva de meteoros, né? Não, chuva de meteoros não, a Meteoro Escarlate com o Rútilus e a Boina Escarlate. Então, com a Boina Escarlate habilitam a habilidade Meteoro Escarlate, e aí a gente consegue ter um dano maior, né? Esse equipamento eu não indicaria para quem está iniciando com o objetivo da quarta classe, porque vai virar um equipamento de up, né? Você não vai ter uma utilidade para ele lá no futuro. Eu tenho um Rútilus com 2 almas de Catrine, tá bem fechadinho. Esse item, inclusive, foi o item que eu usei para upar meu SA mágico até o 200, né? Então ele matava instant kill os bichos lá no Abismo 4 com hit kill, né? Tranquilamente, né? Mas eu precisava de muitos equipamentos para isso. Então eu precisava de pedra de arcano, um monte de item para aumentar dano de fogo. Mas deu muito certo, consegui upar até o 200 assim, até bem tranquilo. O pessoal até brincava que eu entrava na PT, às vezes eu dava mais dano que o próprio WL, né? Que usava também o Meteoro. Mas são possibilidades aí, né? Esse item eu acho que hoje não tem mais sentido para focando na build de quarta classe, mas é uma possibilidade. Além dessa build, tem a build de onda e de campo gravitacional. Campo gravitacional você consegue com o escudo da super magia. E aí esse escudo da super magia ele habilita campo gravitacional de acordo com o nível de esfera d'água, né? Então você consegue campo gravitacional nível 5, e junto com o bastão ancestral ou primordial você pode fazer o combo, né? Que é onda psíquica e campo gravitacional. Essa é a build mais utilizada hoje, é uma build muito boa, muito funcional, tem muito item que ajuda a aumentar o dano e aí conseguir fazer o cast ficar mais tranquilo, né? Zerar o cache não é uma situação tão difícil para o SA, então dá para fazer tranquilamente. Por isso também que essa é a build mais usada, né? E aí tem também a build do impacto espiritual, que é uma build que hoje eu vejo como uma build que vai ser extinta, né? Não vai ser extinta totalmente porque a telecinesia pode trazer um buff interessante para a habilidade da quarta classe fantasma, que ele tem uma habilidade fantasma da Eu Hiperaprendiz. Então, mas eu creio que vai ficar como um switch, né? Talvez fique só como um switch, e aí a gente consiga ali habilitar o buff, muda de novo para um equipamento melhor que tenha buff nas quartas classes, né? Então investir, quem sabe, num manto branco não seja tão eficiente. Talvez investir numa capa de Geffen, né? Que é um item mais barato, você compra aí por 30kk, talvez seja interessante, né? Uma capa de Geffen já reduz bastante conjuração variável, também dá dano mágico, tá? E ataque mágico também. Se você tem pretensão de fazer a habilidade mágica com a habilidade fantasma, é muito interessante porque o bônus da telecinesia é muito bom, né? Infelizmente não tem nada no jogo que reduz o cooldown dela, mas é um ponto ali que a gente tem de acréscimo de dano ali, que vai ajudar bastante na quarta classe. O Hiperaprendiz, ao meu ver, tá entre as classes expandidas, ela é a que tem uma maior desenvoltura ali, um maior destaque. Creio que vai ser muito, muito legal jogar de Hiperaprendiz, estou muito ansioso, né? Não vejo a hora de chegar dia 21, 23 talvez, pra gente poder testar e começar a brincar com a classe nova.
E é isso, esse vídeo foi basicamente para trazer para vocês e conversar um pouco com vocês sobre as minhas expectativas também, sobre como é que tá a classe e o que eu faria se eu tivesse upando um novo super aprendiz e tentar talvez aí iniciar um diálogo com vocês sobre essa classe e trazer também mais pessoas para esse mundinho que é o mundinho do hiper aprendiz. Se vocês têm mais alguma dúvida, podem entrar em contato comigo no Discord. Eu tô no Discord do Latam e meu Discord é @canaledusa ou canaledusa, né? Tudo junto. Podem entrar em contato comigo também pelo Instagram, @canaledusa. Eu tenho também a Twitch, né? E tamo aí, tamo junto, sejam felizes.